Igor. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, no caso, comigo, falando sobre esse livro maravilhoso que é Com Caro Foi o Açúcar. Eu acho que vai ser ótimo para a gente conversar um pouco mais sobre até a história da Pinard, como é que nasceu, como é que veio esse ímpeto de publicar esses livros belíssimos latino-americanos. Eu entrei em contato pela primeira vez com Caro Foi o Açúcar no final do ano passado. E assim, é o que eu te falei, eu comecei a ver muita resenha sobre o livro, muita crítica boa, e aí, enfim, eu fiquei apaixonada pela história. Ganhei de aniversário o livro. Foi a minha primeira leitura, eu faço aniversário em dezembro, foi a minha primeira leitura do ano, então, assim, eu fiquei completamente apaixonada. Cheguei no trabalho, assim, falando, assim, o livro na baia, lendo no meio do intervalo, para não falar enquanto eu estava trabalhando, que é feio. E aí eu comecei a divulgar para todo mundo, enfim, todo mundo no meu trabalho começou a ler o livro também, fiquei completamente apaixonada. Eu tenho ele aqui. Primeiro que edição maravilhosa que vocês fizeram, acho que quem gosta de livro, a primeira coisa que repara é na edição linda, né? Então, assim, a segunda e terceira capa coloridas, essa cana de açúcar atrás, eu achei maravilhosa, e principalmente, assim, a diagramação, né, a arte tá linda, mas as imagens no meio do livro me surpreenderam bastante também, achei lindas, maravilhosas. E aí eu comecei a ficar apaixonada pela Pinard, e aí eu comprei os outros 2 livros, maravilhosos também, que edições lindas, eu realmente... É o que eu falei, quem gosta de livro se apaixona, né? É lindo, maravilhoso. Comecei a ler Dona Bárbara, e eu também encontrei um livro da Pinard, que, meu senhor, eu, assim, perdi tudo quando eu vi, que é esse do Santos Dumont. Olha, Gente, que livro lindo! Ele é de tecido, né? Assim, na imagem não dá para ver, mas ele é de tecido. É uma edição maravilhosa, linda, com umas fotos dos santinhos, que a gente já é íntimo. Que livro maravilhoso! Fiquei completamente apaixonada. O miolo colorido também, lindo. Enfim, adorei. Fiquei apaixonada pela Pinard. Então, eu queria começar conversando um pouco com você sobre como é que surgiu a Pinard, como é que ela nasceu, como é que veio essa ideia. Queria saber um pouco mais. legal. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui conversando com você. Adoro falar sobre a Pinada, adoro falar sobre a nossa história, né? Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez até agora. E, bom, vamos lá. A Pinada, ela surgiu de uma forma muito única e curiosa, porque eu fundei a Pinar junto com o Paulo e com o Pedro, tá? Então, o Pedro era um amigo de trabalho antigo, a gente gostava de ler junto, compartilhava leituras, e o Paulo foi uma pessoa que eu conheci no Instagram literário. Então, eu tinha um perfil de livros que chamava A Estante em Mim, e o Paulo tem, na verdade, até hoje, um perfil chamado Lendo Arte, e nós nos conhecemos, né? Começamos a nos seguir, a comentar e tudo mais. E a gente começou a ler alguns livros juntos, né? E a gente foi lendo, compartilhando leituras e tudo mais. E no meu perfil eu gostava muito de fazer séries de leituras. Então eu escolhia uma temática, eu escolhia vários livros e lia todos. Então, 9 livros sobre o Brasil, 5 livros sobre o mar, enfim. Então eu ficava fazendo essas coisas. E um dia, como eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, eu gosto muito do Pablo Neruda, então eu já tinha uma relação com a literatura latino-americana, eu decidi que eu queria ler mais, eu queria conhecer mais profundamente, né? Então, eu quis fazer uma série de leituras latino-americanas. E quando eu fiz a lista de livros, eu cheguei para o Paulo e falei, Paulo, ó, vamos ler comigo, porque vão ser, sei lá, 18 livros, eu não vou ler 18 livros sozinho. E, enfim, fiz uma lista e dei para ele. O Paulo, então imagine, eu sou engenheiro, tá, de formação, o Paulo é jornalista, mas com doutorado em artes, vai. Cruza um pouco de artes com literatura. E, e o Paulo chegou para mim e falou assim, cara, não, tá faltando livros, a gente tem que, né, enfim, ele quis mexer nessa lista, eu deixei ele mexer na lista, ele mexeu na lista, eu falei, tá bom, vou comprar os livros. Quando eu fui comprar os livros, eu comecei a perceber que esses livros não tinham edição no Brasil, ou elas estavam esgotadas há muito tempo, né, então desde a década de 70, 80, etc., ou mesmo nunca tinham sido traduzidos para o português.
E eu achei isso muito estranho, porque, como uma pessoa de fora do mercado editorial, eu já sabia, eu acho que todos nós sabemos que não é fácil vender livro, né? A gente sempre vê notícias de crise no mercado editorial e tudo mais. E quando eu olhava que livros tão importantes, né, às vezes o livro mais importante de um país não estava disponível no Brasil, eu não entendi isso. E aí, por acaso, naquele momento, isso era final de 2019, eu li uma matéria sobre editoras que publicavam com financiamento coletivo. E aí eu virei para o Paulo e falei, cara, ó, eu tenho um perfil com, sei lá, 15 mil seguidores, você tem um perfil com tantos mil seguidores, e se a gente fizesse um financiamento coletivo para lançar um dos livros? E foi aí que a gente decidiu que a gente lançaria Dona Bárbara, que, enfim, é um livro incrível, Venezuela e tudo mais. Então, a gente quis trazer, ele tinha uma história muito interessante, né? Porque o Jorge Amado tinha traduzido esse livro pela primeira vez, ele que Olha trouxe só. para o Brasil, né? Então, ele tinha toda uma história a ser contada, e a gente colocou no ar, deu certo. Aí eu decidi que eu queria lançar a Gabriela Mistral, que era um sonho meu, prêmio Nobel e tudo mais. A gente lançou, e aí a gente começou a fazer financiamentos coletivos, né? Então, se você pegar todos esses livros aí e der uma olhada lá no final, você vê o nome de todas as pessoas que contribuíram. Sim, eu E, reparei. então, assim, eu tinha um emprego, eu trabalhava com tecnologia, o Paulo trabalhava no Memorial da América Latina, e a gente ia lançando. Um livro aqui, um livro ali. No primeiro ano, 2020, a gente lançou 2 livros, aí no ano seguinte lançou 3. Então a gente foi dessa forma, mas era uma coisa, era um hobby pra gente. Só que essa coisa foi crescendo. E, ao mesmo tempo, a gente foi ficando insatisfeito com os nossos trabalhos também. Então, isso foi crescendo, crescendo, crescendo dentro da gente. E aí, no ano, e no final de 2024, eu decidi que, enfim, eu queria fazer disso algo maior, né? Porque as coisas não estavam tão legais no meu trabalho, e eu comecei a investir. 24, eu decidi botar um pouco mais de energia, eu sabia que a gente tinha um negócio muito legal em mãos, e no ano passado, finalmente, saí do meu trabalho e falei, vou me dedicar à Pinar. E desde então, muitas coisas aconteceram, né? A Pinar foi para as livrarias no final de 2024, a gente começou a publicar mais. Então, no ano passado, a gente publicou uns 10 livros, esse ano a gente vai Caramba. publicar 25. Nossa, Então, pense assim, em 2024 nós publicamos 3, em 2025, 10, e nesse ano a gente vai publicar 25. caramba. É um salto muito grande, exige, né, muito planejamento, mas enfim, tem sido uma experiência incrível, e eu acho que toda essa questão da América Latina é muito importante para a gente, né, desde o do começo, o estranhamento que a gente teve da não presença dos livros aqui, e a gente começou a per se perguntar, né, o porquê, e eu acho que tem alguns fatores, eu acho que o primeiro é que o Brasil não se vê como latino-americano, então, começa por aí, né? E o outro passo é que nós, por não nos vermos como latino-americanos, não conhecemos tão bem a cultura dos países que nos rodeiam. É verdade. Então, é isso, a gente não sabe muito. O Equador, o que a gente sabe sobre o Equador, o que a gente sabe sobre, sabe, a Colômbia, sobre a Venezuela, além do óbvio, né? E eu acho que a literatura, ela pode apresentar, ela pode nos fazer ali, viajar um pouco e conhecer um pouco mais de todos esses países, né? Então, foi daí que surgiu a Pinar. Só que ela foi crescendo dentro da gente mesmo, tá? Então, começou como um projetinho e de repente isso, né, virou algo maior para a gente. Então, eu e Paulo, a gente não tinha nenhuma experiência no mercado editorial, a gente não sabia fazer um livro. Mas a gente tinha uma coisa, eu e Paulo, nós gostamos muito de livro e gostamos muito de edições, né? Então, a gente era muito fã da Kozak Naif, a gente Sim, queria fazer edições bonitas, a gente acha que isso faz diferença no interesse das pessoas, e então acho que esse também foi um fator relevante, tá? É, enfim, assim, para finalizar essa criação da coisa como um todo, é,
dentro da COSAC, eles tinham uma coleção chamada Prosa do Mundo, né? Que é uma coleção linda, tem, eu acho que 27 livros e tal. E só que essa coleção ela era europeia, então era Prosa do Mundo, mas era só europeia, só masculina, e a gente começou então, na criação da coleção, a gente sabia que a gente queria criar algo visualmente interessante, mas que a gente não queria cometer esses determinados erros, porque a gente está no tempo, né? A gente está num lugar privilegiado, a gente já percebe que existem todas essas questões, enfim, a gente queria trazer todos os países, todas as línguas, enfim, a gente queria trazer tudo, e eu acho que a gente está indo bem, a gente vai lançar agora o 23º volume da coleção Prosa Latino-Americana. Então, esse ano, a gente ultrapassa a coleção aí da COSAC em número de Ai, que volumes. legal. Então, para a gente é um marco bastante interessante. Ai, que legal. Olha, eu como leitora e fã da Pinar, eu fiquei muito feliz com essa sua notícia. Assim, eu vou ter que reservar um dinheirinho, porque, nossa, simplesmente maravilhosas. E assim, realmente o livro bonito atrai muito o leitor, né? E ainda mais com uma temática, me chamou muita atenção, de verdade. Como eu te disse, não conhecia. E chama muita atenção você poder viajar, né? Eu acho que cresce muito na gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que vocês escolheram esse nome? Pinar, Uhum. bom, estava eu lá em janeiro de 2020 e eu falei, bom, Paulo, a gente vai lançar um livro, a gente tem que criar uma editora e tudo mais, vamos pensar em um nome. E um dos livros que a gente leu para essa série que eu te falei de América Latina é um livro muito importante, um dos mais importantes da literatura do continente, que chama Ficções, do Jorge Luiz Borges. E é um livro de contos, e tem um conto específico que chama Pierre Menard. E quando eu tenho essa mania, né? Então, assim, só para te mostrar, eu tenho aqui, tipo, sei lá, um papel cheio de risco, cheio de coisas, cheio de, né? Então, eu fico aqui na minha mesa fazendo essas coisas. E quando eu comecei a pensar em nomes para editora, eu comecei a escrever inúmeros nomes, inúmeros nomes. E assim, eu sou engenheiro, eu não sou designer, etc., mas eu tenho uma coisa muito, eu sempre gostei muito de artes e eu tenho uma coisa muito de intuições, assim. Então, eu comecei a brincar com esse nome do Pierre Menard, e aí eu falei, cara, eu gosto desse nome, mas esse nome, ele é uma coisa meio, parece uma coisa meio Calvin Klein, sabe? E eu Uhum. falei, não, eu não quero botar um nome de uma pessoa assim, mas eu comecei a brincar com esse nome. E aí sobrou o Pi do começo e o Nar do final, e ficou Pinar. E aí eu pesquisei se isso significava alguma coisa ruim. Não significava algo ruim, na Isso verdade que é bom. significa um, tem um aparelho, assim, é um instrumento, na verdade, para escutar o coração dos fetos, que é chamado pinar. E eu falei, bom, é bonitinho o significado, não tem nada de errado com isso. Depois eu fiquei sabendo que existem outros significados, tá? Parece que tem uma coisa meio de tomar vinho, sabe? Tomar um vinho com os amigos, etc., que é pinar, na França, tá? Legal. Além disso, tem uma editora francesa chamada Gallimard, que ela tem uma coleção, que é uma coleção que é, assim, vista como, nossa, uma honra entrar na coleção da Gallimard. E como a gente criou a editora pensando em coleções, eu queria que tivesse algo que deixasse as pessoas curiosas por esse nome. Então foi isso. Eu cheguei para o Paulo e falei, eu tenho o print da conversa de WhatsApp, na qual eu chego para ele e falo, cara, eu acho que a gente deveria se chamar Pinar. Que legal. É Que isso. legal, não conhecia. Essas histórias de nome são tão divertidas, né? Pois Ai, é. que legal. E deixa eu te perguntar, Igor, como é que você conheceu o quão caro foi o açúcar? Como é que foi esse primeiro contato? Tá bom, foi muito legal. Eu não saberia dizer quem foi a pessoa, tá? Mas foi um cliente nosso, um seguidor nosso, que em um post onde a gente falava sobre lançamentos e tudo mais, ele comentou sobre o livro. E eu sou muito aficionado por pesquisar sobre livros que a Pinar pode lançar.
Então, quando ele comentou, eu fui pesquisar, eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha saído o filme nos Estados Unidos, tinha saído uma edição lá também. Então, eu fiquei muito curioso por esse livro. E por ser o Suriname nunca, e isso eu não sabia, tá, quando eu contatei, o Suriname nunca havia sido publicado no Brasil. Essa edição é a Caramba! primeira vez que o Suriname é publicado no Brasil. Logo depois, um mês depois, a Companhia das Letras também lançou um livro, tá, de uma surinamesa, mas é a primeira vez. E essa, né, e a autora tá viva, né? A Pinar, ela, assim, historicamente só lançou gente muito morta, tá? E essa foi a primeira vez, né, que a gente lançou alguém vivo. A Cíntia, com 89 anos, eu acho que ela fez 90 agora. É, enfim, então, eu fui ler sobre o livro e eu gostei muito porque eu comecei a descobrir algumas coisas sobre a colonização judia no Suriname. Eu falei, caramba, eu nem sabia disso. E eu comecei a ver como é Paramaribo, né? Como é a cidade. Eu comecei a ver e falar, caramba, a gente não sabe nada de fato. Então me interessei muito por isso, comecei a falar com pessoas que pesquisam do holandês e foi aí nesse caminho que eu escolhi trazer esse livro para a coleção latino-americana, apesar de muita gente contestar, né, o Suriname não é latino-americano, não é uma língua latina e tudo mais, eu penso que para baixo dos Estados Unidos Sim, sofreu, teve escravidão, sofreu. etc., é latino-americana, então para a gente foi uma escolha muito fácil e deu super certo, e hoje é um dos livros mais queridos aí da editora, as pessoas gostam bastante dele. Não, eu concordo. Caramba, eu não sabia que foi o primeiro surinamês trazido para o Brasil. Sim, foi. Que Foi, demais. e foi tão importante, né? E teve essa pompa tão grande. E eu fiquei sabendo isso por conta do consulado, né? Da embaixada, na verdade, da embaixada do Suriname lá em Brasília, é, ficou sabendo que a gente lançaria. Eles entraram em contato comigo, então eles fizeram um evento em Brasília de lançamento. Que legal, E aí eu fui para Brasília, a gente foi lá e tudo mais. Aí a gente trouxe a autora para São Paulo, ela fez um lançamento em São Paulo que também. legal. E imagina, 89 anos. Então, assim, foi um evento tão importante para o país que teve um lançamento na Embaixada do Suriname no Brasil, teve um lançamento na Embaixada do Brasil no Suriname, Que legal. que mandou os livros lá para lá. É, assim, foi a presidente do Suriname Que para legal. o evento. Então, era uma Uau. coisa que para eles era muito marcante, de fato, né? Porque é muito louco pensar, mas de avião, Paramaribo está mais perto de Belém do que São Paulo, muito mais perto, Sim. né? É um voo de 1 hora. Então, assim, esses laços, então foi esse lançamento, ele foi um laço muito importante de até dessa relação, né, dos Internacional. países, de Ah, diplomacia dos países e tudo que mais. legal. Foi uma coisa muito legal. Então, é por isso, e foi por isso que eu descobri que tinha sido o primeiro livro do Suriname no Brasil, pela embaixada. Caramba. E eu imagino que você não estava esperando a repercussão que teve, né? Do Quão Caro Foi o Açúcar. Olha, é sempre uma caixinha de surpresas, tá, pra gente. Eu acho assim, eu esperava que fosse bem. Eu esperava que fosse bem porque eu acho que ele tinha um argumento, ele tinha vários argumentos fortes e tudo mais. Agora, eu não esperava que, enfim, a gente fosse receber a autora. Foi a primeira vez que a Pinar também recebeu uma autora no Brasil. Então, acho que tivemos alguns elementos aí e a gente nunca sabe, por mais que você tente, você nunca sabe quando um livro ele vai despontar, ele vai ter aquele elemento a mais, tá? Tem alguns livros que você até consegue, mas de maneira geral é muito difícil, né? Então, assim, não fico totalmente surpreso, eu esperava em algum nível, mas eu acho que tivemos alguns elementos aí que ajudaram, sabe? Então, eu fico muito feliz de ver o livro, porque realmente foi um trabalho muito difícil de ser feito. Por que que foi difícil? Eu acho que começa pela questão da gente não ler em holandês. É. Então,
você ter o contato com o livro através, por exemplo, do inglês, como, né, como foi o meu caso, e depois a própria Cíntia, ela chegou para a gente e falou, pessoal, tem uma professora brasileira aqui no Suriname, ela mora há 30 anos aqui, o marido dela é do Suriname, e eu acho que ela é a pessoa ideal para traduzir, né? Caramba, a autora falou isso. Toda. Legal. Putz, ela falou porque não é só uma questão do holandês, tem uma questão dos dialetos locais, então ter esse conhecimento é importante na tradução. Então, é, a gente colocou, só que o que que acontece? Quando a gente tem uma tradução de uma língua que a gente não sabe, conseguir um revisor do holandês é muito difícil. Então, a gente teve que conseguir um revisor do holandês e depois ter mais uma pessoa, mais uma revisora, aí uma revisora meio preparadora do livro, porque ela ia ver se as coisas estavam fazendo sentido ali. E a gente tinha que bater de volta com a autora em alguns momentos, porque realmente tinha algumas construções meio estranhas, enfim. Então, a gente nunca teve um trabalho tão grande. Na verdade, a gente está tendo agora, com um livro colombiano, mas a gente nunca teve um trabalho onde a gente precisou ter tantas pessoas embaixo e girando, e a gente tendo que confiar muito no trabalho dessas pessoas, porque a gente não conseguia, né, ter a leitura do nosso lado. Então, foi muito complexo, tá? Mas foi muito bom, assim, eu acho que a gente conseguiu formar esse grupinho muito interdisciplinar, assim, para conseguir criar o livro, para conseguir botar o livro no mundo e do jeito que a gente queria mesmo, tá? Do jeito que você deve ter percebido, né? Então, a gente mantém alguns diálogos no dialeto, e todas essas escolhas são muito pensadas. Bom, a gente quer passar o que é a conversa da mimimi com a outra pessoa. Como que a gente vai passar isso? Ela não quer que as outras pessoas... Enfim, então, todas essas decisões, elas foram tomadas de forma muito pensada, mas tudo isso exigiu como poucos livros que nós fizemos. Que engraçado, eu nunca imaginei, porque assim, é evidente, né, assim, é tolice minha, porque realmente, quem é que fala surinamês, né, assim, o dialeto do Suriname é muito específico, mas o Muito. texto ficou muito bom, o texto não é notável, porque tem livros que são traduzidos e você consegue ver que tá, isso daqui teve uma falha, né, isso daqui tá errado, não faz muito sentido, mas eu não senti isso com Com Caro Foi Açúcar em nenhum momento, nunca. Por isso não passou na minha cabeça que tivesse sido difícil, porque ficou um texto muito fluido, muito bem trabalhado. Que bom, que bom. Não foi fácil, até porque a própria Cíntia, pense que foi o primeiro livro dela, Caramba. né? Então, existe uma questão do quanto ela evoluiu como escritora pós tudo isso. Então, nós estamos traduzindo um livro que foi o primeiro livro de alguém que traz, né, as problemáticas de uma primeira, né, uma escritora de primeira viagem. Então, assim, não foi fácil, mas sim, eu fiquei bem orgulhoso do trabalho final. Acho que a gente conseguiu fazer um livro fluido e que traz a linguagem como a Cintia gostaria, tá? Então, acho que isso é o mais importante. Entendi. E deixa eu te perguntar, inclusive você falou dos dialetos e tudo mais, e eu logo percebi, assim, a primeira coisa que eu notei no começo do livro é que vocês optaram por não colocar escravizados, mas sim escravos. E por que vocês tomaram essa decisão? Me chamou muita atenção. Isso é sempre uma questão muito complexa, né? Eu acho que quando a gente tem que lidar com termos que podem causar desconforto nas pessoas, a gente tem muito cuidado. Então, eu não vou lembrar completamente, tá, de tudo ao redor disso. Eu lembro que houve, sim, um diálogo ao redor disso, do que a gente deveria manter, da forma como a gente deveria deixar, mas esse é um livro que ele é bastante violento,
Uhum. E eu acho que, se eu não me engano, tá? Aí depois eu posso verificar, tá, Sofia, mais profundamente, mas eu acho que a gente não queria amenizar esse, a violência, tá? Porque eu acho que quando a gente busca usar um vocábulo mais atual, vai, de pessoa escravizada e não escravo como definidor da pessoa, rolou essa conversa, mas a gente deixou o escravo porque isso representava o sentimento daquelas pessoas naquele momento. Então, não é uma visão nossa do século XXI, é uma visão de como definiam as pessoas, tá? Então, eu acredito que foi isso, tá? Mas faz muito sentido, porque de fato é um livro extremamente violento, assim, ainda mais com os escravizados, né? Então, assim, eu realmente faz muito sentido o que você está falando. Antes de entrar um pouco mais na obra, eu queria te fazer uma última pergunta, que é o que te mais comunicou nesse livro, assim, seu primeiro contato com ele, o que você sentiu que você deveria publicar, assim, qual foi a mensagem que você sentiu que ele passava, assim, qual foi o feeling que você teve que você falou, não, eu realmente tenho que publicar essa obra? Olha, eu acho que, acima de tudo, ficou muito claro para mim, primeiro, que nós não sabemos nada sobre Suriname, o quão nós podemos relacionar isso com a história, principalmente a história do Nordeste brasileiro com a cana-de-açúcar, né? Então, até a gente sabe, né? Teve a invasão holandesa, depois eles saem daqui, eles se espalham pelas Antilhas, e etc, etc, etc. E então, é um pouco incontornável, eu acho, um pouco dessa relação com o Brasil. Então, poder criar essas relações, lembre o que eu falei para você no começo, né? Por que criamos a PNAP? Por que a gente acha que a PNAP tem um lugar de importância no mercado editorial hoje, que é o Brasil conhecer a América Latina, né? O Brasil conhecer os países que estão ao nosso redor. Então, quando eu li essa história e vi que a escravidão do Suriname, ela se relacionava tanto com a escravidão brasileira, com esse regime de monocultura e tudo mais, eu falei, bom, eu acho que a gente vai poder relacionar, eu acho que a gente vai poder tirar algo disso, relacionar com a nossa própria história. Então, isso foi o que mais me motivou, tá? Eu acho que é, legal, é um romance super fluido, etc., apesar de toda a violência e tudo mais, mas eu acho que foi mais essa conectividade com a nossa própria história. Realmente, você tem toda a razão. Foi o que mais me chamou a atenção, porque assim, na verdade, eu comecei a ler o livro sem saber de nada, assim. Eu ouvi todo mundo falando, inclusive, principalmente a Isabela do Ler Antes de Morrer, que ela fez a leitura conjunta e tal. E assim, eu sou fanática por ela. Tudo que ela recomenda, eu tô lendo. Então, quando eu vi que ela tava postando o vídeo do Com Claro Foi Açúcar, eu fui correndo atrás dela. E assim, eu nem vi os vídeos dela, até agora eu nem vi. E eu não fazia ideia. Eu sabia que era surinamês, eu estava a fim de começar a ler livros diferentes, né? Assim, viajar por meio da literatura. E aí eu me deparei com esse livro. E o mais louco é que parece que ele acontece no Brasil, assim. É uma história que com certeza poderia ser muito facilmente transportada para o Brasil. Porque, de fato, é a monocultura, é toda essa questão, né, da cana-de-açúcar e, assim, principalmente dos escravizados, como é que eles sofriam, como é que se dava essas relações, né? E até de como colônia também, né? Então, assim, vinha o holandês como, né, o colonizador, enfim, eu achei isso extremamente interessante, foi o que mais me chamou a atenção, porque eu não estava esperando por isso, né? Porque, de fato, eu não sei nada sobre Suriname, e assim como muitas pessoas sabem pouquíssimo, então eu fiquei imaginando, nossa, como é que pode, né? Algo assim, a gente, como América Latina, é meio assim, todo mundo igual, né? É muito interessante isso. É o que o Eduardo fala no Veias Abertas, né? Assim, é tudo muito, muito parecido. Achei isso muito, muito impressionante. E Legal. até mesmo a capa do livro, né? Assim,
é uma imagem, vou mostrar aqui, que facilmente poderia ter sido retratada no Brasil. Como é que vocês fizeram essa escolha de capa, assim? Que eu vejo que todas, né, são uma arte, isso daqui é uma foto, mas isso daqui também é uma pintura, imagino local, né? Mas por que vocês escolheram essa pintura especificamente? Sempre que a gente começa o projeto de um livro, eu e o Paulo, fazemos uma pesquisa ampla, né, do que nós queremos. Então, vários artistas já trabalharam com a gente e, e sempre existe um sentido por trás, tá? Então, no caso do Concavo Foi o Açúcar, como ele tem essa questão meio colonial e tudo mais, eu queria encontrar um quadro, né? Eu queria encontrar realmente um quadro que mostrasse o que era aquilo no Suriname e tudo mais. E eu comecei a pesquisar e eu encontrei esse artista holandês que realmente, né, pintou o Suriname colônia. Eu achei essa imagem muito bonita, eu achei que ela era muito representativa e tudo mais. Então, a gente selecionou as imagens de dentro também, a mesma coisa, tá? Então, são artistas holandeses vendo aquela vida na colônia e representando. Então, foi um processo muito de pesquisa mesmo, tá? Mas a definição foi, ok, quero encontrar arte colonial para representar esse livro. E a gente teve muita sorte, tinha muita coisa interessante, de fato, disponível nesse livro. Mas, assim, todos os nossos livros. Então, você tem Dona Bárbara aí, Dona Bárbara também tem toda uma pesquisa ao redor, é uma obra do Matisse, é o quadro mais famoso do Museu de Caracas, ele foi roubado, É. uma campanha nacional para conseguir achar o quadro de volta. Caramba, não sabia, que legal. Enfim, então tem toda uma pesquisa de fato, então, para todos os nossos livros, e assim, é uma parte mais legal, assim, para a gente, no final das contas, é como esse livro será representado, né? Qual que é o ângulo? Eu quero uma arte desse tipo, daquele tipo. Nesse caso, colonial. Queria encontrar coisas do Suriname colonial e a gente encontrou coisas bem legais. Que legal. E falando um pouco mais sobre o livro, que personagem, assim, você acha? Não sei se você leu faz muito tempo também, porque imagino que são muitos livros que você trabalha, muitas histórias. Então, assim, vou dar aqui uma facilitada. Vou reformular minha pergunta, tá bom? Por favor. Eu acho que a personagem mais marcante, assim, pelo menos foi para mim, é a Sarith. Não sei se estou falando certo o nome dela, é isso, né? A Sarith, porque ela é uma vilã de novela, né? Ela é uma vilã de Assim, novela. nossa, que mulher má! E assim, eu amei ela, porque ela é muito má, ela é muito cruel, ela é muito de novela. Então, assim, me chamou muita atenção toda a construção. Os outros personagens, assim, é claro, a gente cria um afeto, mas a Sarifa a gente cria um ódio, e é o ódio que carrega a gente até o final do livro. E eu acho que é o que mais marca, não é? A gente fica com uma raiva dela. E assim, a Sarif, ao meu ver, ela representa muito bem aquilo que. Ela é muito fruto do tempo dela, né? Enquanto os outros personagens, a Elisa, né, a irmã dela. Elisa, né? Elisa. A Elisa, irmã dela, ela tem toda mais uma visão mais moderna, né? Ela trata os escravizados como pessoas que são, mas assim, ela tem uma visão mais humanitária da situação, ela vê eles mais como família, ela abraça, né? Ela tem uma segunda mãe, então assim, é uma visão muito mais humanitária mesmo, enquanto a Sarif é má, ela é cruel, e ela tá pouco se lixando, é a propriedade minha e que se dane. Então, assim, eu achei muito interessante essa representação dela. E aí, vendo isso, em que medida você acha que ela é realmente um fruto do tempo dela, da história dela, do lugar onde ela estava, da posição social que ela estava, e assim, como isso pode ser transportado até para o Brasil atual, né? Eu acho que conversa muito bem. Sim, ela é uma personagem muito marcante mesmo, né? Ela cria esse ódio. Eu acho que a gente sabe, né, de novelas, principalmente, que o vilão ele tem
as pessoas gostam mais do vilão. Esses dias eu vi, tem alguma novela acontecendo que as pessoas falam, olha, eu gosto muito mais do vilão do que eu gosto das pessoas boazinhas. O que eu penso? Mesmo as pessoas boas, né, vamos parar para pensar da história, por mais que, né, a Elisa tratasse bem as pessoas escravizadas, o marido dela tinha uma visão super progressista daquele Perfeito. momento, né? Ele era super contra, enfim, ele tinha toda uma visão. Você vê que, no final das contas, eles dependiam daquela estrutura. Eles viviam naquela estrutura, né? Eu não vou lembrar do nome exatamente de todo mundo, mas o marido da Elisa, ele não conseguiria fazer negócios se ele não tivesse, né, a pessoa que cuida das contas dele ali, enfim, que ele acabou indo até para a Holanda depois, né? E então, a questão para mim, eu acho que existe essa questão meio de uma determinada dicotomia, onde você olha para aquela sociedade e você fala, bom, tem muita coisa errada acontecendo aqui, né? É claro que a gente está olhando com os olhos do hoje, mas a gente percebe que tem muita coisa errada. A Sari é simplesmente essa pessoa detestável, mas que ela não é muito diferente da elite Não. atual, né? De uma elite que é totalmente desconectada das questões sociais, que acredita que, enfim, é, pode tudo, que tem todos os privilégios, que vai tratar mal o garçom, que vai tratar mal. Enfim, ela não pode mais. Aliás, hoje eu até vi um vídeo de uma pessoa agredindo a funcionária de um enfim, ela pediu um hambúrguer, veio com cebola, ela ficou puta e ela agrediu a funcionária, Absurdo. né? Então, esse é um comportamento que a Sarit teria É, com as pessoas ali, certo? Ela pediria alguma coisa, pediria errado, ela ia lá e ia bater. Então, assim, não é muito diferente, né, como sociedade. Então, eu acho que, no final das contas, sim, ela é um produto daquele meio, no final das contas, ela era uma pessoa adorada, todo mundo queria ficar com ela, né, a priori, né, depois ela vai tendo um final meio tenebroso para ela, né, mas todo mundo amava ela, todo mundo achava ela perfeita, inclusive o marido da irmã, e que leva para essas situações. Mas eu acho que a gente vê muito a hipocrisia, né, de todo mundo, né? Então, do marido que está aí na casa e pedindo para a esposa, pô, me entenda, né? Me entenda, me entenda, me entenda. Então, eu acho que, enfim, ele é um livro que ele fala sobre uma sociedade que estava montada daquele modo, mas se a gente move um pouco, né, as peças, trazendo um pouco para a atualidade, eu acho que a gente ainda vê essa hipocrisia rondando a sociedade de hoje, né? Então, que a gente tem pessoas más de fato, a gente tem pessoas da elite que fazem coisas absurdas e são protegidas por isso, pessoas que se acham especiais. Acho que tem essa parte da Sarit, que era uma parte muito egóica em relação à imagem dela, e eu acho que a gente vive num tempo onde a imagem, ela alcançou um patamar ainda maior, né? Então, imagine o que é a transposição da Sarit para o século XXI, né? Eu acho que, enfim, a gente consegue relacionar com algumas pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que sim, eu acho que ela é uma representação muito fiel de uma pessoa que existia naquela sociedade, né? Lembrando que, e aí agora eu vou me aproveitar um pouco da relação que eu tive com a Cíntia, né, quando ela veio para o Brasil, quando ela falou sobre o livro e quando eu conversei com ela sobre o livro, que é o seguinte: por que que a Cíntia decidiu escrever esse livro? Tá? Isso vai se conectar com a sua pergunta, tá?
não é uma digressão, né, Não, imagina, muito fala, grande. fala à vontade, só você conheceu ela entre a gente aqui, eu quero muito saber. Então, a Cíntia falou assim, por que que ela decidiu escrever esse livro? Porque ela estava lá no Suriname, basicamente toda a literatura que ela tinha consumido tinha sido uma literatura criada por holandeses, e não por pessoas do Suriname. Então, mesmo a história da escravidão, para ela, era uma história contada pelas pessoas, né, Uhum. pelos holandeses, né? É, e aí, né? Como contar uma história que fala sobre o sofrimento do povo negro vindo de uma pessoa negra, né? Então ela foi lá, ela fez uma pesquisa muito longa, ela acessou documentos que estavam lá na Holanda, em museus holandeses, enfim, para conseguir escrever melhor esse livro. Então a tentativa dela era de contar uma história de sofrimento de uma pessoa preta para as pessoas pretas que viveram esse sofrimento. Então, eu acho que o que acontece muito quando ela conta da Sarit, eu acho que é a representação da realidade, né? Porque se você pega textos, mesmo na escravidão brasileira, mesmo, enfim, dos lugares, se eles são escritos pelas pessoas que estavam numa posição de poder, é, existe uma amenização da coisa, né? Eu acho que se fala muito sobre, por exemplo, o quanto a escravidão brasileira pareceu, durante muito tempo, ser não ser não ter muita luta, né? Fala só ali do Zumbi dos Palmares, fala um pouco de quilombos, mas não fala muito do aspecto de combatividade e do nível do sofrimento, de fato, dessas pessoas, né? Então, eu acho que a Cíntia, ela quis mostrar que existiam pessoas como a Sarit, e existia o sofrimento como o sofrimento que ela relata, tá? Existiam pessoas boas? Existiam pessoas boas, mas elas eram sustentadas por essa sociedade e não faziam muita coisa além de tratar bem. Isso também é uma forma de dominância, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade, é isso. Tem pessoas com mais consciência, tem pessoas com zero consciência. No final das contas, o quanto nós nos movemos para mudar essa sociedade como ela é. Então, acho que é muito disso, tá? E a sua pergunta sobre a Sandy, sim, ela era uma pessoa dessa sociedade, eu acho que é assim que queria mostrar essa violência. Nossa, Igor, você me deixou muito reflexiva agora. Você tem toda a razão, realmente. Porque, de fato, a Elisa e o pai dela, eles eram super bonzinhos, tratavam como família, né? Ela tinha uma segunda mãe, enfim, tudo mais, tinha toda aquela questão, mas realmente, em nenhum momento eles deixam de tratar, assim, eles podem amenizar a situação e tratar como familiar, mas eles não movem um dedo para tirar aquelas pessoas daquela situação, né? Eles, por mais humanizados que tenham sido em sua visão, eles nada fazem, né? Exatamente o que você falou. Eu tô bem, eu tô ganhando com isso, então por que eu vou mudar? E realmente conversa muito com a sociedade atual. E até o que você disse sobre a Sarif, né? Que é engraçado, porque, imagina, isso aqui, 1000 anos atrás, negócio assim, não tinha rede social, não tinha foto, e ela era totalmente viciada na aparência dela, ela queria ser bonita, ela queria ser maravilhosa, ela queria ser a pessoa mais linda da sala, né? Dos bailes, enfim. E ela é realmente um perfeito exemplo da sociedade atual. E eu acho muito engraçado, porque, pelo que eu vi, o livro foi escrito na década de 80, não é? Uma Isso. coisa assim. Gente, como é que pode, né? Porque na década de 80 também não existia rede social, também não existia a sociedade que a gente vive hoje, né? A gente tá falando de um tempo atrás. Ela retratando o passado, estando no passado, e mesmo assim é extremamente atual, né? Porque a Sarif, a gente vê ela na elite, que, assim, convenhamos, existe uma grande parte da elite desinteressada, que não quer saber, que não lê, não estuda, não se interessa pelo que está acontecendo no mundo, se interessa só pelo que está no seu umbigo, que inclusive é até uma das críticas que muito se faz, né? Porque você pega o século XVIII, eu tinha uma elite muito interessada que vai, sei lá, 18, 19, que assim, investir em cultura, investir em arte, né? Até o próprio Santos Dumont, que era da elite,
também estava investido em, assim, criar coisas, em fazer coisas. Enquanto a gente vê uma elite mais atual, assim, parada, né? Mais postando foto, não lendo notícia nenhuma, não lendo livro nenhum, e olhando para o seu próprio amigo, que é o que acontece com a Sarif, né? Se você colocasse ela numa novela atual, uma Odete Roitman da vida, ela seria perfeita, né? Não tem nada a tirar. É uma mensagem realmente muito interessante. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Assim, evidentemente pensei que ela era uma vilã, né? Foi uma das coisas que eu mais gostei nela, mas eu não tinha tido a dimensão da atualidade, realmente. E, assim, quem é o personagem que mais te marcou do livro? Foi ela? Ou a passagem que mais te marcou também? Eu acho que ela é uma personagem bastante odiosa, assim, né? Então, para mim é muito difícil, mas há algumas passagens, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, a, a Mini-Me grávida, tendo que passar por todo aquele sofrimento, que a gente sabia que aquilo ia dar errado. Eu lembro muito da minha sensação de impotência mesmo, né? De falar assim, cara, é inacreditável que ela grávida esteja carregando coisas, caindo, e ela vai perder esse bebê, né? Então, acho que ela é uma personagem que eu gostava muito, e que foi muito difícil ver tudo aquilo acontecer com ela, né? Eu acho que tem uma história meio secundária que acontece também, né? Que é do soldado holandês que vem para cá, com toda essa visão de ele queria. As pessoas faziam isso porque era uma forma de ganhar dinheiro, ganhar status, né? Rapidamente. E de repente ele se vê numa condição ali no meio da floresta onde ele dá de cara com essas pessoas, né? Com os indígenas. E aí é isso que eu acho muito legal, porque também mostra essa parte do Suriname. O Suriname, ele é amazônico. E trouxeram isso para mim, eu achei muito legal, né? É um romance amazônico também, Muito louco. né? E ele ter contato com essas pessoas ali no meio, né, da floresta e ver a vida delas e respeitar, eu acho que adiciona um outro elemento, né? Porque a gente fala sobre a comunidade judaica dentro do Suriname, a gente fala sobre a escravidão dentro do Suriname, e aí a gente fala sobre os povos originários ali dentro do Suriname também. E aí, quando ele tem contato com aquilo, ele vê a beleza daquilo, a beleza da vida que essas pessoas levavam, isso causa uma confusão, ele entra em parafuso. Ele fala, é contra isso que, né, eu estou lutando, então eu acho que também tem uma componente importante enfim, da inutilidade, né, do conflito e tudo mais, enfim, e como isso, quantas vidas, né, foram perdidas, então eu acho que foi assim, entrou ali, né, na história, se enfiou ali no meio do final da história, passou, você ali falava, bom, tem alguma coisa faltando aqui e tudo mais, mas eu acho que a mensagem que se passava, eu acho que era um pouco dessa inutilidade, né? Que as pessoas gastaram as suas vidas lutando por coisas que às vezes ela nem sabia, não acreditava, mas o quanto isso teve impacto, né, na história delas mesmas e do próprio país. Então, são passagens marcantes para mim, né? Essas, em especial. Acho que as traições também da Sarit com o marido dentro da casa me deixou, assim, eu fiquei Revoltada. revoltado porque era aquela coisa sempre, né, dele falando assim, não, mas você prometeu que não ia ser ciumento, né? Tipo, gente. Meu Deus. Enfim, mas eu acho que, enfim, são várias passagens marcantes, mas
enfim, citei algumas que ficaram aí comigo pelos tempos. Não, é verdade. Eu acho que, assim, a que mais me marcou, que, assim, é uma cena que eu tenho pesadelos até hoje, eu comecei a chorar. Sabe que, assim, quando você começa a chorar com o livro, é que você realmente entrou na história, né? Porque o filme você consegue ver a cena, né? Então você chora vendo a cena. Você pode estar dentro da história, mas o livro é totalmente diferente, a sensação, né? Sim. E foi também essa sensação de impotência, e foi uma coisa que eu fiquei, gente, quantas pessoas não passaram por isso? Que é a cena que a Sarif, ela mata, né? Na verdade, ela dá tantas chibatadas na mãe da Elsa, só que a mãe Ah, escravizada da Elsa, que eu realmente esqueci o sim, nome dela, sim. que é o nome. Oi, desculpa. Não, não, verdade. É um nome difícil, que eu esqueci o nome dela, enfim. Desculpa, eu realmente esqueci. E é uma cena muito marcante. Assim, aquilo me pegou muito de jeito, assim, até as chibatadas eu fiquei vendo aquela cena na minha cabeça, né? É maravilhoso, como as palavras viram uma cena, né? Perfeita. Então, assim, eu vi aquilo como um filme, e assim, todo aquele sofrimento dela, até a morte dela, e assim, ela sentindo a própria impotência, né? Ela falando assim, realmente, eu sei que eu tô nessa condição, eu sei que eu estou aqui para isso, então não tem nada que você possa fazer. Ela acalma o patrão, falando assim, patrão, você é meu patrão, você é meu dono, né? Assim, o Não, que que você esperava, sabe? Eu acho que isso me marcou muito, eu fiquei muito reflexiva sobre quantas pessoas será que não passaram por isso? Quantas pessoas será que não morreram assim, né? sim, sim. Nossa, eu achei fantástico. Me pegou de jeito. Inclusive, é a cena que eu penso quando eu vejo esse livro, assim, na minha estante, é a cena imediata. Acho que isso torna ele um excelente livro. A coisa dos clássicos, né? Assim, são atemporais e você olha para ele um título na estante, como qualquer outro, é a primeira coisa que te passa. E para finalizar, Igor, que também já estou tomando muito do seu tempo, que eu gosto de conversar, mas eu queria te perguntar assim, como editor do livro, né, como assim a grande cabeça que trouxe esse livro para o Brasil, né, que pensou como como você espera que as pessoas assim se transformem ao ler esse livro? Porque eu imagino que todo livro passa alguma mensagem, esperamos para o bem, né? Assim, que mude as pessoas. Um bom livro muda a pessoa de alguma forma. O que, que você acha que o Com Caro Açúcar muda os leitores? Bom, eu acho que a gente falou sobre vários pontos importantes aqui, né? Eu acho que, primeiro, sobre essa questão meio atemporal mesmo, né? De qual é o recorte da sociedade, como que a gente cruza e traz isso do hoje. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que a questão de reconhecer a história do nosso continente como uma coisa mais ampla também, para poder, enfim, para poder de fato pensar em algo maior para nós, sabe? Eu acho que tem uma questão muito de como as nações foram formadas e qual é o resultado disso? Por que que a América Latina tem 10% da população do mundo, mas 30% da violência do mundo? Uma criança que nasce num ambiente violento, ela tende a se tornar violenta, né? Nós somos um continente forjado pela violência, né? No entanto, a gente olha para essa violência muitas vezes, né? Eu vejo isso sendo visto como se fosse uma violência, é sempre o outro, né? Então, assim, o, o assaltante, ele é violento, mas o empresário que coloca as pessoas numa condição assim, 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 ele também não é violento? Existem diversas formas de ser violento dentro de uma sociedade, né? E eu acho que o que mostra, e aí por isso que eu falo muito sobre essa questão do, ok, a Sari, ela é a violência, ela é tudo de ruim, ela, né, encarna aí o espírito da maldade, mas existe toda uma outra sociedade que permite que isso aconteça, né? Então, para mim,
ver isso no Suriname, saber que isso acontece no Brasil. Eu acho que a gente precisa ter contato com essas obras, aprender sobre a história, mas a história tem muito sobre essa coisa, a representação do passado ajuda a gente a olhar para o futuro. Então, o que temos a aprender sobre isso, né? O que temos no que podemos pensar. E eu acho que é muito por isso que a gente achou esse livro importante, para que as pessoas saibam mais sobre Suriname, mas que as pessoas também sejam atravessadas por questionamentos ao redor da violência, né? E como essa violência afeta todas as pessoas na sociedade, porque no final das contas a Sarip não era feliz, ela não foi feliz, ela não conseguiu construir algo. Então, precisamos pensar mais, sabe, sobre. E não só pensar, mas eu acho que agir mais em prol de uma sociedade que seja mais igualitária, né, e que, enfim, não veja essas violências, é, as óbvias e as mais subjetivas, como algo normal. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que é importante, é por isso que é importante ler. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a história do que nos forjou, né, como um continente. Então, é isso. Olha, Igor, se você tem mais alguma coisa para falar, ou a gente pode encerrar? Acho que a nossa conversa foi bastante boa. Não, eu estou muito feliz, acho que foi super legal mesmo. Eu queria lembrar mais do livro, faz bastante tempo, já Imagino. É vários da muito minha livro. cabeça, muito livro, a minha memória não é das melhores, mas eu acho que é importante o que fica, assim. Então, o que ficou para mim foi isso. Enfim, espero que vocês que assistam leiam o livro, leiam mais livros da Pinar, leiam mais livros latino-americanos, e é isso. Olha, Igor, de verdade, eu fiquei completamente apaixonada pela obra. Eu fiquei apaixonada. Meu primeiro contato com a Pinar foi pelo Com Claro Foi Açúcar. E, assim, me apaixonei pela editora. Eu adorei tanto a ideia de vocês, quanto as próprias edições maravilhosas. E, assim, as histórias que vocês trazem são muito importantes. Então, queria te dar o parabéns por todo o seu trabalho, de verdade. Apreciei muito. Espero que a gente se veja, enfim, muitas mais vezes em feiras, né, literárias, na Flip, provavelmente. Então, espero que a gente se encontre. Foi um prazer conversar com você. Foi muito bom o nosso papo. Eu amei de coração. Realmente é bom ter essas conversas que eu lembro o verdadeiro motivo de estar fazendo isso, né? Que é Sim, trazer a literatura para as pessoas e assim ter essa conversa mais profunda e até democratizar um pouco mais. Então, agradeço demais pelo seu tempo, pela sua paciência, por conversar, por estar aqui comigo, com a gente que vai assistir. De verdade, muito obrigada. Eu adorei. E vamos ler mais da Pinar. Quem sabe a gente não faz mais encontros sobre o Dona Bárbara, ou a Raça de Bronze, ou até mesmo esse maravilhoso dos Santos Dumont. Foi um prazer. Muito, muito, muito obrigada mesmo. muito obrigado. Foi um prazer também. Então tá, beijo. E nos vemos sim em feiras. A gente vai estar na Feira da Unesp, a gente vai estar na Feira da Pacaembu, a gente, enfim, vai estar na Flip. Vai estar Então, na Flip? Maravilha. Então a gente se vê na Flip e a pergunta mais. Bom, você já falou que vai estar na Unesp, isso é muito bom, mas vai estar na da USP também no final do ano? estaremos na USP também, no final do ano, pela primeira vez. Yes, isso. Agora eu fiquei feliz. Agora eu vou reservar de fato meu dinheiro. Pode deixar Muito que eu bom. vou Bom, dar um. na Unesp já teremos 50% de desconto, tá? Então, Sim. vai ser na semana que vem, tá Ai, bom? amém, amém. Muito obrigada, viu? A gente vai se Valeu. falando. Obrigada, Igor, de coração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.